Quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu não vou dizer que é coincidência, mas aprendi a dizer que é cristocidência, que o mesmo texto que nós tivemos hoje no culto público, também, o mesmo livro do Apocalipse, também vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus, apenas como direção e caminho, pavimentação do caminho para chegarmos à mesa do Senhor. Amém. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu vejo alguns irmãos a folhearem, vou esperar, visto que Apocalipse é muito difícil de se achar. Amém. Já achamos, amados? Amém. Uma dica, é o último livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui vivo para todo o sempre. Amém. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quero pedir mais uma vez palavra de oração ao nosso bispo, por favor. Maravilhoso Deus eterno, aquele Deus vivo a quem nós adoramos, dono desta congregação que está aqui nesta igreja, nesta manhã, Pai. Rendemos ao Santo Espírito a homenagem, porque a sua presença é incontestável, Pai da glória, porque Ele brilha em todo momento, o Santo Espírito, Pai. Queremos pedir humildemente que unja teu filho, que tu levantaste para nos explanar esta mensagem. Também abençoa o seu povo, Pai, que está aqui atento para ouvir esta mensagem maravilhosa que vem de ti. Nós queremos pedir, ó Deus, que através desta mensagem haja cura divina, haja também, Santo Espírito, transformação das nossas vidas, haja também o perdão, haja também, Santo Espírito, a maturidade e conhecimento. Aleluia. Da nossa parte, Pai da glória, porque é a presença de Deus que está aqui no meio de nós. Pai, muito obrigado por este culto maravilhoso. Aleluia. Que está acontecendo essa reunião, que nós estávamos ansiando todos os dias, Pai. Que Deus permitiu hoje para que estarmos aqui em união, para estarmos aqui em comunhão, para estarmos aqui unanimamente, Pai da glória. Assim nós queremos estar nas suas mãos, em nome de Jesus.
a quem contempla as nossas vidas, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém. Tomai assento, queridos amados. Sem dúvida, para quem estava no culto, no primeiro culto, o culto público, que o nosso irmão Beto falou, é a mais pura verdade. A Igreja de Cristo estava passando por momentos muito difíceis. Ela estava sendo perseguida por tudo quanto era lado. Os imperadores morriam e se sucediam um a um, mas a perseguição não terminava. A igreja era perseguida, não tinha sossego, não tinha tranquilidade. Os amados iam para uma cidade, encontravam perseguição. Iam para uma aldeia, um vilarejo, encontravam a perseguição. Alguns dizem que isto se acelerou desde que no ano 70, quando o general Tito vai para Jerusalém, sitia a cidade de Jerusalém e começa aquela destruição toda, o povo começa a se distribuir por vários lugares do mundo. É a partir daquele momento onde a igreja não teve mais tranquilidade. Como eu disse, os imperadores iam se sucedendo um a um, mas a perseguição não acabava. Os irmãos, talvez alguns deles, começavam a se fazer pergunta: o que nós fizemos de errado? Simplesmente por seguir o caminho da verdade? É por causa disso que nós somos perseguidos? Mas a perseguição não acabava. Imperador chegava, imperador saía. Inclusive começaram a criar jogos de divertimento para colocar os crentes entre os animais, para serem trucidados, para serem comidos, para serem maltratados, e a população a aplaudir, a olhar, a rir dos crentes, mas achando que com isso poderiam acabar com a igreja. Mas como nosso Deus é o Senhor da igreja, a igreja nem sequer estremeceu, continuou com o mesmo número. A igreja foi avançando, Deus foi levantando os apóstolos, pregavam a palavra, escreviam cartas. As cartas iam andando no império, mesmo com toda a perseguição que a igreja vivia. As cartas iam rodando, os apóstolos pregando a palavra de Deus, e os imperadores não se cansavam, continuavam perseguindo também os líderes, especificamente os apóstolos. Começaram a perseguir os apóstolos, aí foram matando um e outro, até que chegou até o último apóstolo. A história diz que o último apóstolo que morreu é o apóstolo João. Com João eles usaram uma estratégia diferente. Não vamos matar só por matar, porque João já tinha uma idade avançada, era velho. Pegaram João, lançaram João numa ilha remota, no isolamento. Fica aí, porque vocês sabem muito bem, depois que algumas pessoas atingem alguma idade, uma idade da velhice, gosta de estar rodeado das pessoas, gosta de estar rodeado dos netos, dos filhos, para poder contar as histórias de como é que o evangelho andou, como é que a vida dele correu. Mas tiraram isso de João. Por quê? Porque sabiam, pensavam eles, que isolando a última voz do evangelho, também estariam isolando a palavra de Deus. Mas Deus, que é o Senhor da igreja, disse não. A igreja não acaba por perseguição de homens. Quando colocaram João numa ilha, diz o próprio João: estando eu na ilha de Patmos, eu ouvi vozes como de águas, de muitas águas. Quando virei para ver essas vozes, estava lá um que andava sobre 7 castiçais, um que era semelhante ao filho do homem, um cujos seus pés eram como latão reluzentes, um que
João. Estava a dizer para João: eu é que sou o governador da minha igreja. Não importa se te isolaram, não importa se te colocaram num lugar longínquo, eu continuo cuidando dos meus filhos. Eu continuo cuidando daqueles que são perseguidos. E uma palavra, amado, se repete. Quando você lê, depois do capítulo 1, chegam as 7 igrejas da Ásia. Há um estribilho que se repete. Eu li um livro nesses dias do Dr. Hernandes, que eu gostei dessa parte que dizia que esta palavra se repetia para todas as igrejas. É só olhar. Jesus andava na igreja e dizia: eu conheço a igreja. Eu conheço a minha igreja. Eu conheço a minha igreja. Eu conheço a minha igreja. Para significar o quê? Para significar que não importa a minha vida, não importa o que eu faço no esconderijo, não importa o que os líderes acham da igreja, mas quem conhece com mais profundidade é o nosso Deus. Quem conhece todas as coisas no meio da igreja, o que existe de pecado, o que não existe de pecado, o que existe de bom, o que existe de errado, é o nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes nós, como membros, eu estou a falar para membros nessa manhã, ficamos tanto preocupados com coisas que acontecem no meio da igreja. Nos alegramos com algumas coisas, dizemos glória a Deus, a igreja está a crescer. Mas nos entristecemos com outras coisas. E sabe o que nós fazemos? Me incluo, porque eu sou crente. Às vezes nós nos apressamos a lançar as culpas para a liderança da igreja. E dizemos: essa igreja vai morrer. Essa igreja não vai continuar. Por quê? Porque os pastores, os líderes ou o ancião, que é o líder da igreja, não está fazendo nada. Mas Jesus, a partir da palavra dele, está dizendo: eu conheço a minha igreja. E ele está no meio dos 7 castiçais. Ele está no meio, andando, cuidando da igreja. Cuidando. Se não vejamos, ele começa a olhar para cada igreja, começa a dizer para uma que era rica, dizia assim: olha, você acha que é rica, mas você é pobre. Para a igreja de Laodiceia, para outras, começa a mandar mensagens que eram mensagens específicas que a igreja precisava ouvir, mandando uma mensagem clara, mais uma vez, que eu sou o dono da igreja e eu conheço a minha igreja. Aleluia. Querida igreja, descansa em Deus, no nome de Jesus. Descansa. Descansa. Não faça justiça com as próprias mãos. Não faça. Não caia nessa armadilha, porque Satanás quer que você caia nessa armadilha. Confia em Jesus. A igreja não vai morrer. A igreja continuará viva, porque quem cuida dessa igreja é Jesus. Não é o pastor Daniel, não é o pastor Maliquito, muito mais que nós o amemos. Não é o bispo, muito mais que nós o honremos. Não é ele. Ele simplesmente é um obreiro. Amém. É um obreiro servindo a igreja numa posição. Eles são obreiros, mas quem cuida da igreja é o nosso Senhor Jesus. Amados, volto a dizer, muitas coisas acontecem no meio da igreja. Muitas coisas tristes, coisas tristes. O irmão Pedro, mais uma vez vou fazer referência, porque foi uma mensagem há pouco tempo no livro de Apocalipse, fez referência disso. Se você for estudar a história da igreja, vai perceber uma coisa. Há alguns anos atrás, para quem estuda a missiologia da igreja, percebe que parece que o avivamento estava localizado no norte. Falamos do norte, estamos a falar da Europa, estamos a falar dos Estados Unidos de América. A igreja estava consolidada nessas regiões. É só estudar a história, você procura Charles Spurgeon, era um homem lá da Europa. Dwight Lyman Moody, Charles Wesley, John Wesley, são homens lá do norte. Vai estudando a igreja, vai percebendo que Deus fez muita coisa no norte. Mas tem uma coisa que os que estudam a missiologia estão a perceber. Parece que os ventos mudaram. A igreja do sul está a crescer, está avançando.
Nigéria, igrejas que ocupam praticamente um quarteirão, um bairro inteiro, mais de 100 mil pessoas reunidas adorando a Deus. Deus fazendo um avivamento para o sul. Sabe o que está acontecendo? Deus está dizendo: eu é que cuido da minha igreja. Aleluia! Eu é que cuido da minha igreja. Mesmo que o norte, sabe o que aconteceu no norte agora? Você estuda um pouco, percebe uma coisa: as igrejas estão sendo transformadas em cinema, em casa de cultura, em botecos. É isso que está acontecendo lá. Muitas igrejas abandonadas, inclusive. Nos Estados Unidos eu vi uma igreja, me perdoe por falar o nome da denominação, Igreja Batista, para mais de 10 mil almas. Alguém por lá começou a filmar uma igreja vazia. E a mensagem era a seguinte: essa igreja morreu. Mais de 10 mil almas estão a tentar vender para algum fim possível. Algum fim possível. Mas eu volto a animar a igreja. A igreja não morreu. A igreja continua viva. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar de joelho. Vamos continuar a buscar o nosso Deus. Quero vos convidar a abrirmos Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que este aqui é o contexto da parábola do semeador. No versículo 15 diz o seguinte: 14 e 15: o que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Tá bom, pastor Daniel, você disse que a igreja não acaba, a igreja não morre, é verdade. Mas, infelizmente, dentro da igreja encontramos alguns tipos de cristãos. Vou mencionar 3. O primeiro tipo de cristão são os indiferentes. Os indiferentes. Olha de novo, foco no versículo 15. E os que estão junto ao caminho, estão junto do caminho, na verdade, junto ao caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada, a palavra foi lançada sobre eles, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. São indiferentes. A palavra é pregada sobre eles, ouvem a pregação, vêm para a igreja, mas você pergunta: mas por que não consegue se firmar nos caminhos de Deus? Por que não consegue se comprometer com as coisas do Senhor? Por que vem, depois vai, vem e não fica? Por esta razão, a palavra foi semeada, mas a palavra não criou raízes no coração deles. São os indiferentes. Amados, estamos cheios de indiferentes nas nossas igrejas, cheios. Os líderes, os pastores pregam, procuram chacoalhar, dizem: vamos fazer a obra de Deus, mas não conseguem se firmar. São indiferentes, tanto faz, tanto fez. Você liga energia neles, a energia do céu não consegue pegar choque. Por quê? São indiferentes, porque a palavra não está enraizada dentro deles. Existe esse tipo. Segundo tipo são os entusiastas. Versículo 16, olha comigo, está aí. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Estão animados, estão com prazer, receberam, estão entusiasmados. Versículo 17: mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por
escandalizam. Estamos cheios. Vem para a igreja, aceita Jesus, começa a andar na palavra. Você diz: epa, temos conferência dos jovens aqui, precisamos de jovens para descarregar refresco. Está a vir, chega, está a descarregar. Irmãos, temos vigília na sexta-feira, temos vigília de oração, está a chegar. Irmãos, precisamos limpar a casa de banho da igreja. Até enfia a mão no fundo da privada e tira o que tiver. Está tudo animado. Mas infelizmente, por não ter raiz, não permanece. Não permanece. São os entusiastas. Estão animados, mas temporariamente estamos infelizmente cheios na igreja. Terceiro e último, versículo 18 e 19. Olha aí. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das raízes e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Estes aqui são os divididos. É filho de crente, aceitou Jesus um dia, vem para a igreja, mas não toma decisão. Se o mundo está a bater, corre para o mundo. Se na igreja está a bater, também vem para a igreja. Estão divididos. Se na igreja tem uma nova banda da igreja, vai lá na igreja esse domingo aqui, é para quem está dirigindo a irmã X ou a irmão X, está todo animado. Mas se vem o cantor X, inclusive, acho que na semana que vem tem um grande show aqui na cidade de Pemba. Depois há de encontrar alguns irmãos lá. Estou mentira, amados? Alguns irmãos vão ir para lá. Vão para lá. Os divididos não tomam posição. Mas em nome de Jesus, lembrem-se, eu conheço. Aleluia. Eu conheço. Conheço a minha igreja. Ele está no meio dos 7 castiçais. Eu posso, inclusive, enganar os pastores, enganar a igreja, mas somente aquele que é o Senhor da igreja conhece todo o mundo. Olha comigo mais uma vez. São os que recebem a semente entre os espinhos. Sabe o que são espinhos? Muitas perguntas, muito pecado no coração, muitas interrogações, muitas críticas no coração. Aí a semente vem no coração desse irmão, dessa irmã, e infelizmente não consegue criar raiz. O que acontece? É o que vem no versículo 19, quando nós lemos. Mas os cuidados desse mundo, muitas perguntas, muita moda desse mundo, muita influência nas mídias sociais, não sou contra mídias sociais, mas muitos são influenciados pela mídia social. Isso, os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Alguém pegou aí? Alguém entendeu? Não deixe que a mensagem seja sufocada. São os ambientes, querido jovem, querida mãe, querido pai, os ambientes onde você frequenta sistematicamente, muitas vezes, que sufocam a mensagem que foi lançada. Vou contar para vocês outro fenômeno que está acontecendo. Vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, vai para casa, começa a ouvir vários profetas. Certo. E sabe o que dizem? A mensagem da minha igreja não tem poder. A mensagem da minha igreja não anima. Essa aqui que é doutor da Bíblia, reverendo. É isso que está acontecendo. Esta aqui que é conhecedor da mensagem. Não é pastor Neto, que quando começa a falar, começa a falar o português. Desculpa, não é? O pastor Neto é uma grande bênção. Não é? Mas no nome de Jesus, amados, no nome de Jesus, firma-se na palavra e não no homem. O homem é passageiro, o homem tem tempo de validade, mas a palavra, ela permanece para sempre.
diz que viu, ele viu com os próprios olhos. Graças a Deus não foi aqui em Pemba, foi em Maputo. Nada contra os irmãos de Maputo, mas foi em Maputo. Disse que viu um profeta. Antes do culto iniciar, ele fica do lado de fora da igreja e começa a orar pelos crentes. Cada oração ele dá, precisa pagar a ele com 1000 meticais. Cada bênção do profeta. E a pessoa que estava me contando diz assim: para mim tinha mais ou menos 100 pessoas naquela fila. Agora faz as contas. Quantos 1000 meticais saiu aquele profeta naquele dia? 100 mil. Não estou a ouvir, igreja. Quantos? 100 mil meticais. 100 mil meticais. Apenas dizer Deus te abençoe. O que nós te damos aqui, Mahai. Aleluia. Aleluia. Igreja evangélica Assembleia de Deus Alfa e Ômega. Ventos não podem nos tirar da presença de Deus. Chega de estar dividido entre dois mundos. Vamos permanecer na presença dele. É a palavra que dá vida. É a palavra. E o nosso Cristo diz: eu conheço. Ele sabe para quem está falando nessa manhã. Sabe muito bem. Eu conheço a minha igreja. Eu conheço a minha igreja. Mas em nome de Jesus nos arrependamos e vamos nos firmar nele. Aleluia. Membro é aquele que ouve a palavra e pratica. Membro é aquele que não passa uma semana sem compartilhar a fé dele com uma pessoa. Membro é aquele que quando passa domingo após domingo e não vê no culto no meio da semana, pelo menos um culto, ele não se sente feliz. Não se sente feliz, dizer: o meu trabalho está a me ocupar demasiadamente, mas pelo menos um dia eu tinha que estar lá com os irmãos na igreja. Membro é aquele que quando ouve a aflição de um irmão e ele não fica satisfeito, ele ora pelo irmão. Se tiver alguma coisa para compartilhar, compartilha com o irmão. Membro salvo verdadeiro é aquele que se organiza, sabe que existe vida do mundo e existe vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Membro é aquele que trabalha incessantemente na casa do Senhor, no nome de Jesus. A minha oração, já estou terminando, é que nós saiamos dessa letargia, amados. Me incomoda. Vir só para receber. O que você fez com o que recebeu, só Deus sabe. Nós não conseguimos enxergar os frutos na sua vida. Não conseguimos ver, não conseguimos. Muda. No nome de Jesus. Transforma-se, gera frutos. Volto a dizer, o pastor tem limitação no seu olhar, mas Deus, ele conhece. Amém. Ele conhece. Você que diz: eu não preguei a palavra de Deus porque não tive tempo. Ele sabe que você tem tempo, sim, sabe. No nome de Jesus, fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.